Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Clara Calui e como eu prometi no dia que eu ensinei a fazer esse cropped e que eu estampei ele, né, num tecido escuro e um tecido 100% algodão, hoje eu vim ensinar vocês como vocês podem fazer isso. Lembrando, gente, que tudo que eu vou ensinar aqui, você aí que já trabalha com sublimação, pode aplicar essa técnica utilizando a prensa. Mas o foco aqui do nosso vídeo, o foco do que eu vou ensinar, é para você aí que ainda não tem dinheiro para investir num equipamento de sublimação e você quer fazer aí, né, incrementar as suas peças. Eu tô falando a respeito das estampas lá da Dona Pimenta, olha só. A Dona Pimenta vende, gente, as estampas para vocês fazerem em casa. O contato dela tá aparecendo embaixo aqui na descrição do vídeo, ó, para vocês pegarem. E geralmente a gente utiliza em tecido que tenha poliéster, né, e tecido que seja claro, que é o caso, né, desse croppedzinho aqui, ó, que eu estampei, ó, esse milkshake de pop-it. Olha que gracinha, olha a qualidade aqui dessa estampa, maravilhosa, né? Só que a gente que trabalha com moda infantil, a gente se preocupa muito com o bem-estar das crianças. E a gente sabe que o ideal é que elas utilizem tecidos que tenham 100% algodão, como é o caso, ó, desse bodyzinho que eu comprei, ó, tá até com preço, olha só, que baratinho que foi, ó, tá vendo? 100% algodão. E pra gente poder fazer isso, nós vamos contar com um material muito bacana, que tem um preço muito em conta, que é o Sublileve, gente. O Sublileve vocês encontram no contato de WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo na descrição. Não é parceria, gente, não é permuta, nada. Eu gosto, eu utilizo esse material, é através dele que eu faço as minhas peças em algodão aqui no ateliê. E eu gosto bastante, ele tem o toque zero, tá bom? E se você seguir todas as dicas que eu vou te ensinar aqui, você vai conseguir sim estampar tecidos 100% algodão, tecidos escuros como esse daqui, que é uma malha preta, aí na sua casa, você tendo a prensa ou não. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer momento aí do vídeo, desce nos comentários, deixa sua dúvida. Você que quiser adquirir aí as estampas da Dona Pimenta, o contato dela tá aí embaixo. E você também que quiser começar a trabalhar com as estampas no algodão, o contato do Sublileve também vai estar aí embaixo na descrição. E agora, bora lá pro tutorial para vocês aprenderem a fazer peças lindas como esse bodyzinho de mêsversário aqui, ó, que eu acabei de fazer aí com vocês. Nós vamos começar transferindo a nossa estampa para um tecido. Para poder fazer essa técnica, eu aconselho que o tecido ele seja um tecido fininho. Eu tô usando aqui, ó, uma malha PP, tá? Você pode estar usando uma malha PP, uma malha PV. E outra dica muito importante, se você estiver usando, se você for fazer essa técnica em malha, utilize a malha para poder estampar, tá bom? Já vou preparar tudo aqui pra gente passar a nossa estampa para o tecido. Aqui nós estamos, ó, com o nosso tecido. Eu tenho um tecido aqui mais grossinho, dobrado, como se fosse um tecido de sacaria, e coloquei um tricoline aqui por cima. Esse tecido, ele tem que ser firme, o ferro não pode afundar nele, e ele tem que ser ao mesmo tempo um pouquinho macio, para meio que amortecer. Como vocês estão vendo, nós estamos trabalhando aqui com o ferro seco, tá? Também dá para fazer com o ferro a vapor, mas aí vai mais outros detalhes. Eu vou colocar o meu ferro aqui, ó, na temperatura 5. Aqui tá falando que a temperatura 5 é para gabardine, sabe? Tecidos assim. Vou dar uma passada aqui, ó, para tirar toda a umidade da minha superfície. Vou pegar o tecido, vou conferir aqui o lado direito e vou posicionar. Vou dar uma leve passadinha, porque se a gente parar com o ferro, ele gruda, tá? Porque o ferro tá numa temperatura quente, ó. Só para poder deixar bem lisinho e para tirar toda a umidade. Vou selecionar aqui a estampa que eu vou fazer. E a gente tira a borda da folha, porque às vezes tem alguma sujeirinha de tinta e a gente não vê. E isso pode estar passando aí pro nosso tecido, ó. Então, eu tirei todo o excesso aqui. E agora, eu vou colocar aqui no meu tecido, ó. Direito da minha estampa com o direito do meu tecido. E eu vou entrar aqui com o ferro, ó, para poder fazer a transferência aqui da minha estampa. A partir do momento que eu coloco o ferro, eu não
levanto ele mais, eu só vou mudando ele de lugar. Eu vou fazer esse processo, ó, já começou a sair, tá vendo? Eu vou fazer esse processo lentamente, durante mais ou menos uns 3 minutos. Eu vou cronometrar aqui e falo pra vocês. Eu vou pausar o vídeo pra não ficar muito grande, mas o que eu vou fazer é só isso daqui, ó. Passando de um lado, passando para o outro lado, passando para um lado, passando para o outro lado. Lembrando que esse tecido que vai sobrar aqui em volta, ele vai ser descartado. Se o seu tecido, você estiver fazendo isso aqui direto numa blusa, a blusa é toda de malha, eu quero fazer, coloca um papel para proteger, tá? Coloca outro papel aqui em cima, porque o calor do ferro direto nesse tecido pode deixar ele amarelado. Aqui não vai acontecer na estampa, porque tem o papel. Então, eu vou fazendo assim, ó, eu paro um pouquinho, mudo de lugar e vou fazendo isso e vou observando até a minha estampa tá bem viva e eu ver que já saiu toda a tinta praticamente aqui do papel e passou para o tecido. Passaram-se mais ou menos 3 minutinhos e meio, e eu segui durante todo esse tempo fazendo só esse processo. Ó, eu venho pra cá, vou pra lá, tá vendo como que já dá pra gente ver bastante aqui do nosso desenho, ó? Então, quando eu levanto, ó, já dá pra ver que a tinta já passou praticamente toda do papel para o meu tecido, ó. Eu sempre seguro aqui para o papel não se mexer, levanto e olho. E aqui, ó, eu já transferi todo o meu desenho, ó, já vou desligar aqui o meu ferro. E é como eu disse, se aqui você estiver trabalhando com uma peça que o seu tecido tenha 70% poliéster ou mais, já está pronto. Como eu disse, você deve proteger, tá? Em volta com o papel, porque tá vendo, ó? O calor do ferro direto no tecido deixa ele um pouquinho amarelado, tá? Então, se você fosse fazer, você pegaria uma folha toda em branco, colocaria aqui a sua estampa, colocaria a folha e passaria o ferro para proteger o seu tecido. Mas aqui a nossa intenção hoje é ensinar a utilizar essa estampa em tecidos de algodão, que é o caso, ó, desse bodezinho, ó. Tá até com preço para vocês verem, gente, ó, bem baratinho. E vocês podem trabalhar em cima dessa peça e deixar ela diferenciada para atender aí as clientes de vocês. Aqui vocês podem ver, ó, ele é 100%, deixa eu focar aqui, ó, 100% algodão. E é o que nós vamos aprender agora a colocar a estampa aqui, ó, sem precisar de fazer caseado, sem precisar de costurar. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pouco do excesso aqui, ó. Gente, vocês vão ver umas abelhinhas passando pra lá e pra cá, mas é porque aqui é roça, tá? E a gente tá na época de muita manga, muito jambo, então tem muita abelha pra lá e pra cá, alguns mosquitinhos das frutas. Roça é assim mesmo, ó. Então, aqui eu tirei todo o meu excesso. E agora que vai entrar o segredo aqui da gente fazer isso. Nós vamos utilizar esse material, ele chama Sublileve. Eu vou estar deixando o contato dele, tá? Da pessoa que vende na descrição do vídeo. O valor é super em conta e dá para vocês utilizarem muito. Olha só que pacotão. E olha só como ele é delicado, gente. Ele tem praticamente um toque zero. Eu vou mostrar uma camiseta que eu fiz para vocês. Olha só, é uma camiseta preta. Eu fiz 3 camisetas, tal pai, tal filho, fiz 4, né? Tal pai, tal mãe, tal filho e tal filha, pra gente fazer umas fotos. Essa camiseta foi do Dia dos Pais de 2019. E olha só, a gente lava na máquina e, ó, tá impecável, ó, nada de escola, não tem nada costurando, tá vendo? E ela tá na dança sendo utilizada pra cima e pra baixo, ó. E a qualidade dela tá perfeita, tá cheia de pelo, porque a gente usou pra tirar as fotos, depois meu marido usa em casa, usa pra dormir, né? As crianças também usam pra lá e pra cá, ó. E ela tem um toque zero, fica super macia a peça, tá vendo? E tem uma durabilidade incrível. Então, agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar desse material que chama Sublileve, que eu vou deixar o contato da moça que vende. Não é patrocínio, não é nada, gente. É porque eu tenho prazer de divulgar, né? De trazer pra vocês coisas que têm um bom resultado, né? Que dá um produto legal. E nós vamos utilizar também uma manta de teflon. Isso aqui, gente, vocês compram um pedacinho na Shopee, é super baratinho. Parece um papel, tá vendo? Mas ela é uma manta de teflon, tá?
E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar aqui, ó, um pedacinho do tamanho aqui do nosso retalhinho. Aqui, então, olha só, eu já cortei, tá vendo? Quase não dá pra ver ela. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui o meu teflon. Eu vou posicionar esse retalhinho, não tem direito e avesso do material não, tá? Ele é uma película super fininha e é só a gente vir com o nosso tecido, ó, e colocar ele aqui em cima. Se você esconder tudo, você pode colocar até um papel aqui e passar. Como o meu teflon é grande, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou centralizar aqui direitinho e eu vou dobrar ele aqui por cima. O meu ferro tá numa temperatura 4 aqui mais ou menos, que é uma temperatura média. E eu vou dar só um susto aqui, só para derreter essa película e ela aderir ao meu tecido, ó. Uns 3, 4 segundos aqui, já tá bom. E a gente vai deixar esfriar aqui um pouquinho. Aqui, ó, eu já dei uma balançadinha pra esfriar mais rápido. E aí, a gente vai, ó, abrir. E a gente vai ver que o nosso tecido, ele vai ter aderido aqui, ó, gente. Só a gente puxar, ó. Puxa devagar, tá? Pra não entortar a trama do seu tecido. Ó. E o nosso tecido, ó, tá super fininho, mas ele tá com essa camada. Essa camada, ela não é colante assim na mão, não, tá? Ela só é ativada com o calor. E agora, gente, com uma tesoura boa, que é o caso dessa tesoura aqui, a gente vai recortar todo o nosso desenho. Bom, aqui, olha só, eu já recortei, tá vendo, ó? E fica super fininho, tá, gente, ó? Eu recortei a ursinha, deixa eu focar pra vocês verem a qualidade da estampa. E olha, no ferro de passar, tá? Como eu disse, né, dá pra fazer tudo na prensa, mas a ideia aqui é ensinar vocês que estão adquirindo aí as estampas da Dona Pimenta. Então, olha só, aqui eu tenho o meu body, já aproveitei também, fiz o mesmo processo aqui, ó, com as letrinhas, né, com o nome, ó. Tá vendo, ó? Do mês, recortei tudo. Fiz a mesma coisa, né? Apliquei o sublileve e recortei. Então, agora eu tenho aqui o meu body 100% algodão. Vou dar uma passadinha nele aqui rapidinha, pra ele ficar bem lisinho. Vou pegar um papelzinho, né? Uma folhinha Chamex e vou enfiar aqui dentro dele, só pra proteger mesmo, né? Ó, vou só colocar aqui dentro, ó. Coloquei aqui dentro, só para dar um reforçozinho, né? E agora, eu vou posicionar aqui a minha estampa. Pronto, olha só, já arrumei tudo direitinho, ó. E aqui vocês podem brincar. Lá quando vocês forem comprar com a Dona Pimenta, vocês podem estar pedindo folhas de nomes. As folhas de nomes é o quê? Você vai pedir uma folha e fala assim, olha, eu quero esses nomes. Você coloca os nomes que você acredita que tenha mais aí na sua região, ou os nomes das crianças das suas clientes, né? Dá para caber bastante nome em uma folha. E aí, você pode fazer todo esse procedimento. Se o seu bodyzinho for de poliéster, é só você estampar direto. Se você quiser trabalhar no 100% algodão, como é o caso desse bodyzinho aqui, ó, que é 100% algodão, é só fazer esse processo do sublileve igual eu tô ensinando aqui. Agora, eu vou pegar um papel, uma folha Chamex, eu vou posicionar aqui em cima e a gente vai passar a folha. Vai passar o ferro em cima da folha, melhor dizendo. O meu ferro tá na mesma temperatura que eu utilizei. Dou uma olhadinha para não sair nada fora do lugar. Eu dou primeiro uma passadinha em tudo, para já fixar tudo no lugar. E aqui a gente vai dar uma passadinha, a gente passa primeiro pelo lado direito, depois a gente vira tudo pelo avesso e passa.
eu paro para poder dar uma olhada. Ó, já tá tudo fixado direitinho. E agora eu dou uma pequena paradinha com o ferro, ó. Uns 10 segundinhos. E pronto, gente. Olha que gracinha, né? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou virar ele todo pelo avesso. Tirar, né, a folha Chamex que eu coloquei. Ó, aqui, ó, é o lado direito, tá vendo? E agora, ó, eu venho com o ferro. Aqui eu posso vir direto, tá, gente? A minha temperatura, eu sei, eu já conheço o meu ferro, eu sei que não vai queimar, né, o meu tecido. Então, eu sei que eu já posso vir direto. Aí, agora eu dou uma passada bem caprichada aqui do avesso, ó. E agora, eu posso voltar novamente a minha peça para o lado direito. E a gente tem o nosso body já prontinho. Olha, gente, como que fica. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. É muito fininho, tá vendo? Ó, ninguém fala que ele não tá estampado direto no tecido. E, ó, ele não sai, ó. Eu tô passando a unha, ó. Pode lavar. Aqui, ó. Tá vendo? Eu enfiei a mão por dentro pra vocês verem, olha só. A flexibilidade que ele tem. É por isso que eu falei, quando estampar, estampem no tecido que não seja muito grosso. Pra quando aplicar aqui, ficar com uma textura legal. E assim vocês podem estar fazendo bores. Deixa eu focar. Borezinho 100% algodão. Foi assim que eu fiz esse cropped, ó. Esse cropped pretinho. Olha só, tá vendo? Ó, vamos focar aqui pra vocês verem. Olha, gente, eu gosto de fazer assim, ó, pra vocês verem, ó, o relevo, ó. Não tem, ó, relevo nenhum, ó. Deixa eu focar bem. Tá vendo, ó? Não tem relevo nenhum. Olha só, tá vendo, ó? E nessa hora aqui, ó, de vocês aderirem a estampa já no body, coloca a temperatura do ferro no mais quente, tá? Tá vendo, ó? Ó. Não sai, ó, e não precisa de ser costurada. Ó, tá vendo, ó? Super fininha. Assim eu fiz esse body. Assim eu fiz essa camiseta aqui, que já é bem velhinha, que eu mostrei pra vocês, né? Que é uma camiseta que já tem mais ou menos 2019, 2020, 2020, ela tá com mais de 2 anos, né? Sendo usada direto, sendo lavada na máquina, ó. E tá impecável. E é claro, se vocês quiserem fazer a estampa no tecido de poliéster direto, vocês podem fazer. E assim é o resultado, ó. Lembrando, tá, gente? Esse vídeo é um vídeo alternativo para quem não tem equipamento de sublimação, quem não tem impressora, quem não tem insumos, quem não tem a prensa, né? Para poder comprar lá as estampas da Dona Pimenta e aí incrementar, né, os seus trabalhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a nossa próxima aula e não se esqueça, qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou responder com todo prazer.